História de hoje, o filho autista que deu uma lição no pai que o abandonou. Era uma manhã abafada de verão, quando Mariana, ainda jovem, de olhar cansado, sentiu que o mundo ao seu redor estava prestes a mudar para sempre. Ela tinha apenas 24 anos e já carregava nos ombros o peso de uma vida que parecia não lhe dar tréguas. Gabriel, seu filho de 3 anos, era a luz dos seus dias, mas também a fonte de angústias constantes. Ele era diferente das outras crianças e, não apenas pelo silêncio que habitava sua boca, o menino raramente olhava nos olhos, não reagia aos chamados e passava horas alinhando pequenos carrinhos no chão da sala, repetindo movimentos meticulosos, como se o universo inteiro estivesse contido naquela ordem que para ele fazia todo o sentido. Roberto, o pai de Gabriel, observava tudo com uma mistura de impaciência e descrença. Esse menino não é normal, Mariana. Ele não fala, não brinca como os outros. Deve ter algo errado, dizia em tom seco, sempre que a mãe tentava defendê-lo. Ela, com o coração apertado, respondia: ele só precisa de tempo, Roberto. É mais sensível, só isso. Nosso filho vai florescer do jeito dele. Mas, por dentro, Mariana já sentia a tempestade se formando. O diagnóstico veio em uma sala fria de hospital, onde o médico, com óculos grossos e expressão séria, explicou calmamente: seu filho apresenta sinais claros de autismo. Isso não é culpa de vocês. É uma condição neurológica. Gabriel precisa de acompanhamento, de paciência e de muito amor. Com estímulo, ele poderá se desenvolver e encontrar o próprio caminho. Mariana sentiu as pernas tremerem, mas segurou firme a mão do filho. Já Roberto, em silêncio, desviou o olhar. O que ela não sabia é que, naquela hora, o coração dele já havia decidido fugir. Naquela noite, em casa, o silêncio foi maior que de costume. Roberto se levantou da mesa bruscamente e disse: eu não vou carregar esse fardo. Não quero viver preso a um filho doente. Mariana arregalou os olhos, como se não tivesse ouvido direito. Como assim, Roberto? Ele é nosso filho. Ele precisa de nós dois, mais do que nunca. Mas ele, frio, pegou a mala e respondeu: não quero essa vida para mim. Não foi esse destino que sonhei para minha vida. Eu não escolhi essa situação. Isso é demais para mim. O barulho da porta batendo ecoou pelo pequeno apartamento como um trovão que partia ao meio tudo o que Mariana acreditava ser família. Parecia que aquele homem não era o mesmo com quem se casou há alguns anos atrás e sonhou construir uma vida juntos. Os dias seguintes foram de lágrimas e desespero. Sozinha, sem apoio financeiro e emocional, Mariana precisou se reinventar. Arrumou trabalhos como diarista, lavava roupas para vizinhos, passava noites fazendo doces para vender e complementar a sua renda. Enquanto isso, Gabriel crescia em seu mundo particular, cercado por olhares de estranhamento da vizinhança. Coitadinho, nasceu com problema, sussurravam algumas mulheres na rua. Outras, menos piedosas, murmuravam: deve ser castigo. O pai não suportou a pressão e foi embora. Mariana ouvia tudo em silêncio, mas cada palavra lhe rasgava por dentro. Às vezes, chorava escondida no banheiro, abafando os soluços para que Gabriel não percebesse. Mas, quando saía, enxugava os olhos e sorria para o filho como se nada tivesse acontecido. Você vai ser alguém grande, meu menino. A mamãe acredita em você. Não importa o que digam. Eu vou estar ao seu lado sempre, sussurrava ao colocá-lo para dormir. Aos poucos, com muito esforço, Mariana começou a notar pequenos progressos. Uma tarde, enquanto passava roupa, ouviu um som tímido atrás de si. Ma. Virou-se imediatamente e viu Gabriel olhando para ela, os olhos brilhando de esforço. Você falou, meu amor. Você conseguiu. Ela caiu de joelhos, abraçando-o com força, enquanto lágrimas de alegria desciam pelo rosto. Para qualquer outra mãe, poderia ser apenas uma sílaba, mas para Mariana
Era uma vitória que valia o mundo inteiro. Na escola, os desafios eram ainda maiores. Alguns professores despreparados não sabiam lidar com um menino que não se encaixava nas regras da sala. Ele não acompanha os colegas. Talvez seja melhor procurar uma instituição especial, sugeriu uma diretora em tom burocrático. Mariana respirou fundo e respondeu com firmeza. Meu filho tem direito de aprender como qualquer outro. Não o excluam. Gabriel podia demorar mais, mas tinha uma inteligência peculiar, uma forma única de enxergar os detalhes. Enquanto as outras crianças rabiscavam, ele desenhava com precisão linhas e formas geométricas que surpreendiam até os professores mais céticos. O preconceito, porém, era constante. Certo dia, em uma festinha de aniversário, uma mãe puxou discretamente o filho pelo braço ao ver Gabriel sentado sozinho no canto. Não fica perto dele, ele é estranho. Mariana ouviu, sentiu o sangue ferver, mas se conteve. Abaixou-se ao lado de Gabriel e em voz baixa disse: Eles não. Sabem quem você é, meu amor? Ainda vão ver. Era uma promessa silenciosa, feita mais para ela mesma do que para ele. As noites continuavam difíceis. Gabriel tinha crises, chorava sem parar, e Mariana passava horas embalando-o, cantando baixinho, mesmo exausta. Muitas vezes adormecia na beira da cama dele, ainda de uniforme de faxina, as mãos calejadas e a mente cheia de preocupações. Mas em cada madrugada solitária, entre lágrimas e esperanças, Mariana cultivava dentro de si a certeza de que seu filho tinha um destino maior do que todos podiam imaginar. Ela só não sabia ainda que esse destino passaria justamente pelo reencontro com aquele homem que os havia abandonado e que o coração de Gabriel, muito mais nobre do que o do pai, um dia seria colocado à prova de maneira inimaginável. O nascimento de um sonho. Os anos passaram e Gabriel cresceu sob o olhar atento e amoroso de Mariana. A infância, marcada por silêncios e olhares de estranhamento, deu lugar a uma adolescência repleta de novos desafios. Agora, aos 13 anos, ele continuava reservado, introspectivo, mas seu olhar carregava uma intensidade que poucos compreendiam. Gostava de desmontar aparelhos velhos que a mãe trazia do trabalho, rádios, ventiladores, até um relógio quebrado que encontrou certa vez no lixo. Mariana observava com admiração. Você tem mãos de quem nasceu para construir algo grande, meu filho, dizia, enquanto ele, concentrado, estudava cada peça com paciência infinita. Na escola, porém, o preconceito seguia como uma sombra. Gabriel era alvo fácil de piadas. Olha o esquisito! Gritavam alguns colegas. Ele fingia não ouvir, mas cada palavra o atravessava. Certa vez, durante uma aula de ciências, um grupo de meninos riu quando ele levantou a mão para corrigir o professor sobre um detalhe da anatomia humana. Ah, claro! O gênio doido acha que sabe mais do que o professor, zombaram. Mas o professor, surpreso, verificou a resposta no livro e confirmou. Gabriel estava certo. O riso dos colegas se transformou em silêncio constrangido, enquanto Mariana, chamada pela coordenação para conversar, ouviu do educador. Seu filho tem uma mente brilhante. Ele enxerga coisas que os outros não percebem. Mesmo com reconhecimentos pontuais, o caminho não era fácil. Gabriel tinha crises de ansiedade, momentos em que a pressão social o sufocava. Mariana muitas vezes o encontrava trancado no quarto, chorando em silêncio. Sentava-se ao lado dele, passava a mão em seus cabelos e dizia: Você não precisa ser como os outros, Gabriel. O mundo precisa ser como você. Essas palavras, repetidas inúmeras vezes, tornaram-se uma espécie de mantra, uma armadura invisível que o ajudava a resistir. Foi na adolescência que Gabriel começou a nutrir uma curiosidade intensa pela medicina.
Fascinava-se pelos livros de biologia e anatomia que pegava emprestados na biblioteca da escola. Passava horas devorando cada página, desenhando ossos, órgãos, veias e artérias em cadernos improvisados. Mariana, exausta após longos dias de faxina, muitas vezes adormecia na cadeira da cozinha, enquanto ele, à luz fraca da lâmpada, continuava estudando. Mãe, sabia que o coração humano bate mais de 100.000 vezes por dia? Perguntava entusiasmado. Ela sorria, mesmo com os olhos pesados de sono. Um coração como o seu, meu filho, bate ainda mais forte, porque é feito de coragem. O sonho, porém, parecia distante. A realidade era dura. Moravam em uma casa simples, sustentada pelo salário mínimo que Mariana ganhava em trabalhos domésticos. O vestibular de medicina exigia dedicação, cursos preparatórios caros e uma estrutura que eles não tinham. Mesmo assim, Gabriel se recusava a desistir. Eu vou tentar, mãe. Nem que eu tenha que estudar sozinho todos os dias. Eu vou entrar na faculdade de medicina, dizia, com uma firmeza que surpreendia até mesmo Mariana. Ela sabia que seria uma batalha desigual, mas não duvidava da determinação do filho. Vendeu o pouco que tinha de valor, fez faxinas extras, deixou de comprar roupas novas por anos, tudo para juntar dinheiro e comprar livros usados de vestibular. Gabriel estudava sozinho, rodeado por apostilas rabiscadas, um velho computador que vivia travando, e uma fé inabalável de que podia ir além. O impossível só existe para quem desiste, ele repetia, como se fosse uma lição aprendida com a vida. Os professores começaram a notar a transformação. Um, em especial, o professor de biologia, decidiu ajudá-lo. Você tem talento, Gabriel. Não desperdice isso. Se precisar, eu te passo material, corrijo suas redações, mas prometa que não vai desistir. Gabriel prometeu. E noite após noite continuou sua jornada silenciosa, enquanto Mariana o observava com uma mistura de orgulho e preocupação. Ela sabia que o peso nos ombros dele era maior do que parecia, mas também percebia a chama ardente que o motivava a continuar, sempre, apesar das dificuldades. Aos 17 anos, chegou o grande momento, o vestibular. A cidade inteira parecia desacreditar. Um menino autista, filho de faxineira, querendo ser médico, ele devia procurar algo mais fácil. Cochichavam alguns vizinhos. Mariana ouvia e respondia com serenidade. Eles não sabem do que ele é capaz. No fundo, sentia o mesmo nervosismo que o filho, mas jamais deixaria que ele percebesse. Na véspera da prova, entrou no quarto e encontrou Gabriel debruçado sobre os livros, mãos trêmulas. E se eu não passar, mãe? E se tudo isso for em vão? Mariana segurou seu rosto entre as mãos e disse: se você não passar, nós tentamos de novo. Mas se você não tentar, vai passar a vida inteira se perguntando se teria conseguido. Eu acredito em você, meu filho. Acredite também. O dia da prova foi longo, exaustivo. Gabriel saiu da sala pálido, exausto, mas com uma sensação estranha no peito, a de que havia dado o melhor de si. Quando o resultado saiu semanas depois, Mariana foi quem correu para o computador. Seus olhos se encheram de lágrimas quando viu o nome dele na lista dos aprovados em medicina. Gabriel, você conseguiu! Você passou! Gritou, chorando e rindo ao mesmo tempo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar a informação, até que finalmente um sorriso tímido surgiu em seu rosto. Eu consegui, mãe. Eu consegui. Abraçaram-se chorando juntos, sentindo que todos os anos de luta, sacrifício e preconceito haviam sido vencidos naquele instante. Mas a vitória era apenas o começo. A faculdade de medicina exigiria ainda mais dedicação, ainda mais superação.
E Gabriel estava pronto para encarar cada desafio, não apenas por ele mesmo, mas por aquela mulher que havia carregado o mundo nas costas para que ele pudesse sonhar. Mariana sabia que a vida ainda traria provações, inclusive um reencontro que ela não poderia imaginar, mas naquele momento apenas se permitiu acreditar. Seu filho estava prestes a transformar não só a própria vida, mas também o destino de todos ao seu redor. O dia em que o passado bateu à porta. Anos se passaram desde que Gabriel, com lágrimas nos olhos e o coração cheio de esperança, comemorou sua aprovação em medicina. A faculdade não foi nada fácil. Noites em claro, plantões exaustivos, livros intermináveis e, muitas vezes, a sensação de que estava no limite. Mas cada obstáculo vencido era um lembrete de que ele não estava sozinho. Mariana continuava ao seu lado, envelhecendo em silêncio, mas sempre firme. Muitas vezes, ao chegar em casa de madrugada, Gabriel a encontrava dormindo na poltrona, com a Bíblia aberta sobre o colo. Ele sorria, cobria-a com uma manta e pensava: um dia, mãe, tudo isso vai valer a pena. E valeu. Depois de anos de estudo e dedicação, Gabriel se tornou médico cirurgião. Não apenas um médico, mas um dos mais respeitados do hospital em que trabalhava. Seus colegas o admiravam pela precisão quase artística com que realizava cada procedimento. Você nasceu para isso, dizia um dos chefes de equipe. Gabriel, humilde, respondia apenas com um sorriso discreto. No fundo, sabia que sua habilidade não vinha apenas do talento, mas da soma de cada lágrima derramada, cada sacrifício, cada palavra de encorajamento da mãe. Foi então que, em uma tarde aparentemente comum, o destino decidiu reabrir feridas antigas. Gabriel estava de plantão quando a equipe recebeu um caso delicado. Um adolescente necessitava de uma cirurgia de emergência. A família, desesperada, insistia em falar com o cirurgião responsável. Gabriel não sabia ainda quem eram, apenas se preparava, como sempre, para fazer o melhor. Ao entrar na sala de atendimento, viu um homem de meia idade, com os olhos vermelhos de tanto chorar, implorando aos médicos que salvassem a vida do filho. Gabriel congelou. Reconheceu de imediato aquele rosto que há tantos anos tentava apagar da memória. Era ele, o pai que havia o abandonado quando ainda era uma criança. O homem que não suportara a notícia de seu diagnóstico, que preferira fugir a enfrentar a realidade. Estava ali, agora, curvado pela dor, suplicando: doutor, pelo amor de Deus, salve meu filho. Dizia o homem, sem imaginar com quem falava. O coração de Gabriel disparou. Era como se todo o passado voltasse de uma só vez. A dor, a rejeição, o vazio deixado por aquele abandono. Por um instante, pensou em recusar. Tinha em suas mãos a oportunidade de se vingar, de mostrar ao pai como era sentir-se impotente diante do destino. Mas enquanto olhava para o adolescente na maca, pálido e vulnerável, algo dentro dele falou mais alto. Não era culpa daquele jovem o que havia acontecido. Ele não tinha nada a ver com os erros do pai. Gabriel respirou fundo, fechou os olhos por alguns segundos e tomou sua decisão. Vamos preparar a sala de cirurgia, disse, firme. Horas depois, a equipe estava pronta. Gabriel liderava a operação com a serenidade e precisão que o tornaram admirado. Cada corte, cada sutura era feito com concentração absoluta. Não havia espaço para ódio ou vingança ali, apenas para a responsabilidade de salvar uma vida. Quando terminou, exausto, mas satisfeito, sabia que o adolescente teria uma segunda chance. Do lado de fora, o pai aguardava ansioso. Quando viu Gabriel sair da sala, correu até ele. Doutor, meu filho, ele vai ficar bem? Perguntou quase sem fôlego. Gabriel respirou fundo, limpou o suor da testa e respondeu. A cirurgia foi um sucesso. Seu filho está fora de perigo.
O homem desabou em lágrimas, abraçando Gabriel pelos ombros sem perceber a ironia cruel do destino. Eu não tenho palavras. O Senhor salvou a vida do meu menino. Como posso agradecer? Gabriel hesitou. Seu peito queimava. Era um momento que nunca imaginou viver. E ainda assim não sentia raiva. Sentia apenas uma estranha mistura de tristeza e compaixão. Então, olhou nos olhos do homem e disse: talvez agradecendo aqueles que você deixou para trás. O homem franziu a testa, confuso. Como assim, doutor? Gabriel deu um passo para trás, endireitou os ombros e, com voz firme, completou: eu sou Gabriel. O filho que você abandonou quando tinha apenas 3 anos. O silêncio caiu sobre o corredor. O pai empalideceu, os olhos arregalados, o corpo tremendo como se tivesse levado um golpe. Não pode ser, gaguejou. Gabriel? Sim, respondeu ele, a voz carregada de dor e dignidade. O mesmo menino que você deixou para a minha mãe criar sozinha, porque não teve coragem de enfrentar o que eu era. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do homem. Ele caiu de joelhos diante do filho que não reconhecera. Meu Deus, o que eu fiz? Soluçava. Me perdoa, Gabriel. Eu fui um covarde, um monstro. Eu não mereço o que você fez pelo meu filho. Gabriel permaneceu em silêncio por alguns segundos, observando a cena. Dentro dele havia uma batalha. Parte de si queria gritar, acusar, cobrar por cada noite em que chorou de saudade e abandono. Mas outra parte, mais forte, lembrava-se do que Mariana sempre lhe ensinara. A vida é mais do que vingança. Escolha ser maior que a dor. Respirando fundo, ele respondeu: eu não fiz isso por você. Fiz pelo menino que estava na maca. Ele não tem culpa dos erros que você cometeu. O homem chorava ainda mais, repetindo pedidos de perdão. Gabriel, porém, não buscava reconciliação. Não precisava da aprovação daquele pai. Tinha a vida que construiu com esforço. Tinha a honra de ser quem era e tinha a mãe que lhe dera tudo o que precisava. Ainda assim, sua atitude falava mais alto do que qualquer palavra. Ele havia escolhido ser melhor, não repetir o ciclo de abandono e dor. Naquele corredor de hospital, o pai percebeu o tamanho da nobreza do filho. Chorava não apenas de arrependimento, mas de vergonha. Percebia que havia perdido anos preciosos ao lado de alguém que se tornara um homem admirável. Gabriel, por sua vez, caminhou até a janela e olhou para o céu noturno. Um sentimento de alívio, quase de libertação, tomou conta de si. Sabia que não precisava carregar mais aquele peso. A vida havia dado sua volta e ele havia vencido. E, no fundo de sua alma, uma certeza ecoava. A grandeza de um homem não está em vingar-se do passado, mas em escolher ser diferente dele. Se você gostou dessa história e se interessa por outros conteúdos assim, curta, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas que possam se interessar por histórias que transformam vidas. Até a próxima história do canal Heróis Anônimos.